Salve pessoal! Agora iremos concluir a atividade avaliativa, né? Sétima atividade avaliativa aí das turmas da sexta etapa da Unidade Escolar Afonso Mafrense do município de Altos. Então, no vídeo passado, é muito trabalhoso, né? Eu editar e trabalhar um novo vídeo, então o que eu fiz? Eu vou deixar aqui para vocês as questões respondidas agora, e aí vocês só bastam tirar o print. O que é importante, pessoal, é o debate do conteúdo, né? Mas, de qualquer forma, eu estou enviando essas atividades já respondidas e gabaritadas. Mas quem estiver acompanhando as aulas, olhem agora, vou deixar um tempinho, e vocês só bastam tirar o print e respondam a atividade de vocês, né? Praticamente aqui, que deu desfoque lá durante a aula passada, ó. Debatemos o que? Os tipos de chuva, né? A umidade, a temperatura do ar, a umidade do ar, ó. Deixar aqui, dá para tirar print, né? O conceito, umidade do ar e os tipos de chuvas, ó, convectivas, orográficas ou de relevo e as frontais. E o debate, né, da camada de ozônio. E por último, a questão mais trabalhosa que iremos retratar nesta aula. Deixa eu conferir aqui se o foco está ok, para não cometer o mesmo erro. Tá ok, então vamos lá, né? Pessoal, ó, explique sobre os fatores, então, que mais influenciam no clima. Então, durante as provas do Enem e nos testes que iremos realizar, que todos vocês irão realizar, o que é mais cobrado sobre climatologia é isso aqui, ó, os fatores que influenciam no clima. Então, quais são? O principal de todos é a latitude. Se perguntarem para vocês qual o principal, é a latitude. Também existe a altitude, a maritimidade e continentalidade, as massas de ar, as correntes marítimas, a vegetação e os ventos. Então estes são os elementos, né, os agentes atuantes da formação climática no planeta Terra. Então vamos começar aqui pela altitude, ó. Então já vimos nas aulas anteriores, né, como é que o fenômeno da altitude influencia no clima de uma certa localidade. Vamos pegar como exemplo aqui de novo, Parnaíba, próximo do oceano. Então a altitude é menor. Vamos relembrar da primeira aula dessa atividade avaliativa. Enquanto que, vou citar exemplo lá de Corrente. De Corrente possui uma altitude maior do que Parnaíba. Próximo lá da Chapada das Mangabeiras. Então, aquela região lá do sul do Piauí está entre o que? 600 e 300 metros de altitude. Então possui uma altitude maior. Então, naturalmente, próxima nas regiões onde tem montanha, planalto, a temperatura ela tende a ser menor. Vamos relembrar, altitude e temperatura elas são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por que isso acontece? Vamos relembrar das zonas de alta e baixa pressão, ó. Quanto mais alto a altitude é um local, menos denso é o ar, né? Menos que ali circula. Então não vai ser influenciado pela agitação das partículas, né? Das partículas que são dispersas promovendo calor. Então não existe no alto, no cume dos planaltos das montanhas ou chapadas e etc. Pronto, as zonas de alta altitude, lá predomina o que? Zona de alta pressão. Então o ar ele é mais frio. Então essa região se torna mais fria, as temperaturas mais baixas. E também pela questão do ar rarefeito. Então quanto maior também a altitude, menor é a quantidade do ar. É por isso que quem pratica o montanismo tem que estar com o preparo físico em dias. Desculpe. Então ao se estar com o preparo físico em dias, tende a suportar ao subir a montanha. Aí quem tiver um tempo, pesquise mais sobre como o Monte Everest, né, na Cordilheira do Himalaia, ele é uma das cordilheiras, né, uma das montanhas que mais provocou mortes entre esses tipos de atleta que praticam o montanismo, né, que é o alpinismo. Porque a quantidade do ar ela se torna mais rarefeita à medida que vai se aproximando. É insano, pessoal. Essa cordilheira, né, ela tá próxima já no limite da
da troposfera, no limite. É por isso que muitas pessoas acabam morrendo já naquela chamada zona perigosa, que eles chamam de zona de alarde, né? Zona de alarme para os alpinistas. Então, por quê? Porque a quantidade de ar é bem menor e de oxigênio também, claro, né? Para esses atletas respirarem, e também o frio. Então é muito comum encontrar cadáveres de pessoas que não conseguiram voltar e acabaram morrendo no topo do Monte Everest. Então quem tiver curiosidade de pesquisa sobre o lado negro, né? Ou o lado perigoso do Monte Everest. Então a regra está aqui, ó, quanto mais alto, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E não confundir, pessoal, a altitude com a altura. A altura é em relação ao piso, né? Ao piso de determinada localidade, enquanto que a altitude está relacionada ao nível do mar. B, latitude. A latitude, ó, é o fator principal. Já estudamos isso também nas estações do ano, né? Ó, observe, a Terra ela é inclinada. Então, os raios solares eles tendem, ó, a ser bem mais efetivo na zona intertropical, ou seja, próximo da linha do Equador, nessa zona aqui, ó, que eu estou marcando para vocês. Ó, observe, ó. Então aqui as zonas é chamado de baixas latitude, que é entre 0 a 45, 60 graus norte, ou 0 a 45, 60 graus sul, ou seja, no limite ao sul do Trópico de Capricórnio e no limite ao norte ao Trópico de Câncer. Então as zonas aqui, ó, é de baixa latitude. Então próximo da linha do Equador, a temperatura elas são mais elevadas. Enquanto que, ó, no Trópico de Câncer é o limite aqui do Círculo Polar Ártico ao norte, e no limite aqui do Trópico de Capricórnio ao Círculo Polar Antártico existem as zonas de média latitude, que varia de 45 a 75 ou 60 graus de latitude, ó. Latitudes medianas. E aqui vai predominar temperaturas bem mais agradáveis. E no limite aqui, ó, dos 75 a 90, latitudes altas. E aqui ao sul também latitudes altas, ó, Polo Norte e Polo Sul, né? Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Então aqui as latitudes elas são bem mais altas, 75 a 90, e aqui é bem mais frio. Por que isso acontece? Ó? Os raios solares, ó, observe aqui, o contato é mais forte aqui, enquanto que próximo das zonas temperadas ele tangencia, e enquanto que nas zonas polares ele só passa por cima, não gerando aquecimento. Então, regra primordial, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Por que isso acontece? Ó? 0 grau, próximo da linha do Equador, mais quente. À medida que vai aumentando, de 15 em 15 graus, 15, 30, 45, 60, 75 até 90, ó, a temperatura diminui. Então, à medida que estamos nos distanciando da linha do Equador, a temperatura ela tende a diminuir, ó, tanto ao norte como ao sul. Ficou claro essa parte aí? Então, quanto maior a latitude, também menor a temperatura. Ela é inversamente proporcional. Quais consequências disso? As consequências é o que? É a variação dos biomas, que é o conteúdo que iremos estudar mais à frente, né? Os biomas na Terra, que são bem mais intensos, próximo da zona intertropical, ou seja, próximo da linha do Equador. À medida que vai se afastando da linha do Equador, a quantidade de floresta tende a diminuir, porque as florestas de grande porte elas reagem mais à umidade, ao calor e à evapotranspiração, né? Claro que vai ser aqui na linha do Equador. As principais florestas estão aqui. Aí aqui tem as florestas temperadas, a vegetação mediterrânea. É um assunto que iremos tratar mais à frente, então deixa para próxima, viu? Lembrando, ó, que zona de alta pressão e zona de baixa pressão, né? A maritimidade e a continentalidade, já trabalhamos na aula passada, mas ó, a maritimidade ocorre nas regiões litorâneas, as quais apresentam menor amplitude térmica, claro, né? A variação da maior para menor temperatura não é alta, enquanto que a continentalidade sucede no interior dos continentes, ou seja, nas áreas localizadas mais distantes dos litorais, as quais apresentam maior amplitude térmica, como é o caso aqui de Teresina, de Brasília, Cuiabá, que possuem amplitude térmica maior do que as cidades litorâneas. Então, por que isso acontece? Ó? Cidades ou localidades influenciadas pela maritimidade, a umidade é bem maior
Então os ventos eles são bem mais agradáveis, então é mais apreciada a vegetação. Desculpe. A temperatura ela é bem amena. Enquanto que, ó, localidades mais distantes do mar sofrem o fenômeno de continentalidade. Então, a quantidade de umidade é bem menor nas regiões de continentalidade. E as massas de ar. Então, as massas de ar são grandes porções de ar que apresentam a temperatura e umidade de região onde se originam. Então, elas são originárias de zonas de alta pressão. Algumas massas de ar se formam nas regiões polares, né? Latitudes altas, vamos relembrar. E latitudes médias, próximo do Trópico de Câncer ou próximo do Trópico de Capricórnio também. Aí elas vão se deslocar em direção ao Equador. Enquanto que próximo da linha do Equador vai se formar também massas de ar, diferente dessas que foram citadas anteriormente. Entendeu? Aí elas vão se deslocar da zona de baixa pressão para a zona de alta pressão. Então vão se deslocar da linha do Equador para os polos. Entendeu? Então elas interagem por onde elas vão passando e vão gerando a sua manifestação. Então elas podem ser o que? Elas podem ser oceânicas. Se elas são oceânicas, claro que ela vai ser úmida. E se elas forem continentais, elas irão ser secas. Então ela pode ser seca e úmida. E ela pode ser também quente e fria. Se ela for formada na zona de baixa pressão, ó, próximo da linha do Equador, ela vai ser quente. Se ela foi formada nas zonas temperadas ou polares, ela vai ser fria, ou seja, ela foi formada nas zonas de alta pressão. Então ela pode ser quente e úmida, ou ela pode ser quente e seca, ou ela pode ser fria e úmida, ou pode ser fria e seca. Como está sendo mostrado aqui, ó, no exemplo do Brasil no continente sul-americano. A massa equatorial continental, por exemplo, ela é quente e úmida. Então ela vai para onde ela se manifestar, principalmente durante o verão aqui, ó, vai provocar chuvas por todo o território brasileiro. A massa tropical continental, ela é quente e seca. Então por onde ela passar, ela vai carregar o quê? Baixa umidade e calor. A massa polar atlântica, ela avança no inverno, ó, como acontece aqui na zona da Amazônia, provocando a friagem. Então, ao avançar, ela vai carregar o quê? Ela vai carregar a umidade, mas também ela vai carregar a friagem. Como acontece aqui na região subtropical do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, ocorre os eventos aí de neve em alguns casos. Aí tem a tropical atlântica e tem a equatorial atlântica. Ó. Elas são o quê? Quentes e úmidas, porque elas são formadas no Oceano Atlântico. E claro, próximo da linha do Equador, a tendência delas serem o quê? Serem quentes. Então elas são quentes e úmidas. E se ela é formada nas regiões polares, se é formada próximo do Trópico de Câncer, do Trópico de Capricórnio, elas tendem a ser o quê? Elas tendem a ser frias. E se é oceânica, ela vai ser úmida. Se ela é formada em um deserto, ela vai ser seca e quente, né? E também nos desertos de gelo, ela vai ser fria e seca. Então possui essas manifestações aqui. Então as massas de ar interferem muito no clima. E durante o nosso período chuvoso, ó, nós somos influenciados aqui no Piauí pela massa equatorial úmida ou continental. E somos influenciados por essas três. Claro que a mais atuante é a massa equatorial atlântica junto com a massa equatorial continental. Aí vai formar uma zona de convergência intertropical, que são as chuvas que acontecem durante o verão, de dezembro até o início de maio ou final de abril, dependendo do volume de água e chuva, né, que vai acontecer. E as correntes marítimas, ó, ela possui as mesmas características das massas de ar, só que claro, ela é formada o quê? No mar e no oceano. Então são movimentações de água, ó, não de ar, é movimentações de água. Aí por onde ela se formar, ela vai carregar essa característica. Só que diferente das massas de ar, ela sempre vai ser o que? Vai ser úmida. Ela não vai ser seca. A diferença é que ela vai ser quente ou fria. Aí como é que vai ocorrer? Se ela é formada próximo da linha do Equador, ela vai ser quente. Se ela é formada próximo do Trópico de Câncer ou Capricórnio, nas zonas polares, ela vai ser fria. E outra variação, a outra variação é o que? É o teor de salinidade de sal que apresenta essas correntes marítimas.
Aqui, ó, com características comuns em termos de composição e temperatura, já citei para vocês. A existência delas, além de ser fundamental para inúmeras espécies, elas ajudam também no movimento de migratórios de alguns peixes, né? Cardumes de peixes, também de baleias, golfinhos, e é muito importante para os ecossistemas, ó, contribuindo para a teia alimentar e distribuição do clima também e de calor no planeta. Ele vai carregar esse revezamento de troca de zonas de alta e baixa pressão, troca de temperatura por onde ela passar. Em razão da existência do efeito Coriolis, né, que é uma força causada pela inércia sobre corpos que se encontram em rotação, que é o efeito do movimento de rotação da Terra, a movimentação das correntes marítimas ocorre em formato circular. Ela vai acompanhar o movimento de rotação da Terra. Lembram ainda qual o sentido do movimento de rotação da Terra? Acontece de oeste para leste, né? Para quem não está lembrando. Então, o movimento de rotação da Terra é de oeste para leste. No entanto, por causa desse fenômeno, né, a direção acontece em sentidos diferentes conforme o hemisfério norte. Ela se movimenta no sentido horário e no sul ela se movimenta no sentido anti-horário. Então, no hemisfério norte, ó, sentido horário, e no hemisfério sul no sentido anti-horário. Ficou clara essa parte aí, né? Então, ó, para revisar bastante, ó, sabemos que o clima do nosso planeta é bastante regulado, né? Pelo Sol, pela dinâmica aí do aquecimento dos raios solares que acontece no nosso planeta. Então isso também vai influenciar nas correntes marítimas. Claro, ó, linha do Equador, a insolação vai ser mais forte, né? Então é por isso que acontece esse tipo de fenômeno. E também a altitude e a latitude. Então essa movimentação aí que acontece em várias partes do globo, ela vai carregar essas características. Por isso que eu falei que é um pouco semelhante, né, às massas de ar. Então a temperatura das correntes marítimas é relevante a ponto de ser utilizado para classificá-las. Então, esse fator que vai dividir essas correntes marítimas, como já se tem, frias e quentes. Então essa divisão acontece aí, que já falei anteriormente. Então as correntes frias, para fechar, são aquelas que surgem nas áreas polares, onde a radiação solar incide de forma menos intensa. Vamos relembrar, a Terra ela é inclinada, então vai gerar essa consequência aí, o fenômeno da latitude. Então, através do fenômeno da latitude, que é o principal, vai fazer com que essa atuação dos raios solares manifeste as correntes marítimas, né? Então, vamos relembrar, né? As correntes marítimas elas são mais pesadas, então elas vão se deslocar das zonas polares, das zonas de alta latitude ou zonas de alta pressão, para as zonas de baixa pressão, que é próximo da linha do Equador. Mas comparado às massas de ar, o movimento das correntes marítimas são bem mais lentos, viu? São bem mais lentos aí do que comparado às massas de ar. Aí quem quiser revisar, também entra o fenômeno da maritimidade e continentalidade nessa seara aí, mas é algo mais complexo de explicar para vocês, viu? E o outro fenômeno, por último, né, vamos lá, é a vegetação. A vegetação é a consequência do clima. Então, cada tipo de clima vai desencadear um tipo de vegetação. Por exemplo, o clima polar vai desencadear a tundra. O clima temperado, floresta temperada, né? Ou floresta mediterrânea. Clima tropical ou clima equatorial vai formar caatinga, cerrado, desertos e florestas tropicais, e no nosso caso da floresta amazônica, equatoriais. Então a vegetação ela vai funcionar como um regulador térmico. Vamos relembrar por quê? Porque toda vegetação possui água, e a água ela é eficiente em promover calor, ou seja, o seu grau específico, né? Então a vegetação impede a incidência total dos raios solares na superfície. Por isso, por exemplo, desmatamento, a diminuição de chuvas, visto que a umidade diminui, né? E evapotranspiração também. Então, uma cidade, por exemplo, Teresina de novo, vou citar o exemplo de Teresina. Era considerado, né, até anos atrás como cidade verde. Perdeu esse título justamente porque a quantidade de vegetação diminuiu para promover as construções, né? O concreto, que é vilão aqui na nossa cidade. O concreto ele promove
aquecimento, é bem mais quente. Então, fechando, a influência da vegetação sobre o clima acontece de diversas formas. Taxa de reflexão do albedo, pesquisa, né? Conta na umidade nas variações de temperatura. Lembrando que o albedo é a taxa de reflexão dos corpos reagindo à luz solar. Isso significa dizer que alterar a cobertura vegetal de um dado local, né? Se você desmatar, vai alterar toda aquele padrão climático que aquela localidade possuía. Então elas são importantes como regulador da temperatura no nosso planeta, porque elas vão atuar no albedo, ou albedo, como queiram chamar. Então, o caso da vegetação é muito importante. Leiam mais sobre aí as florestas, como é que o calor específico da água reage. Por exemplo, a floresta amazônica, né? Ela perde por dia vários litros de água. Uma só árvore, por exemplo, ela bombeia muito litro de água. Mas essa parte mais para o bioma. Então, vamos deixar para as aulas de bioma mais à frente. E por último, os ventos. Já tratamos muito na aula passada e vamos só pincelar rapidamente aqui, né? Então, são importantes para a dinâmica natural do planeta, né? A qual envolve o clima, relevo, formação de chuvas, dentre outros fatores. Foi debatido e discutido na aula passada sobre isso aqui. Então, eles são definidos como deslocamento do ar e da variação da pressão atmosférica ao longo de um período. Ou seja, o vento é o ar em deslocamento ou ar em movimento. O movimento do ar é fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. Em geral, os ventos têm a função de levar o ar frio para o Equador e o ar quente para os polos. Um equilíbrio essencial para a temperatura. Então, ele também é um regulador térmico, ele promove a ventilação. Não ficarem tão extremas nas áreas citadas, né? Há também a importância da determinação dos diferentes tipos climáticos. Além disso, a movimentação dos ventos transporta a umidade para diferentes áreas do planeta, produzindo chuva, já discutimos também. Entretanto, ventos muito fortes podem causar danos às plantas e às árvores e também à humanidade, né? Como foi citado na aula passada, né? Os furacões, tufões, dentre outros. Dessa forma, para crescer, as vegetações se adaptam à região em que estão, ou seja, a condição climática, a condição abiótica, como o caso do solo, dentre outros. Seja como altura razoável para não sofrer tanta interferência do vento, seja como galhos flexíveis e assim vai. Então, o vento, ele é oriundo justamente dessa pressão, dessa troca de distribuição da zona de alta e baixa pressão. Vamos revisar novamente? Zona de alta pressão é o ar frio, zona de baixa pressão é o ar quente. E o que vai provocar essa movimentação circular é o movimento de rotação da Terra, né? Contribuindo. Então os ventos, eles são importantes na dinâmica. Então eles vão receber vários nomes, como brisa, né? Que são ventos constantes que sopram do mar para o continente. Ou vice-versa, né? Que é a brisa marítima e terrestre, já debatemos. As monções, que são comuns na Ásia, que são ventos que sopram do oceano ou do mar para o continente, principalmente durante o período de chuva naquele continente, como acontece lá na Índia ou na China. Principalmente nos meses de julho, né, entre julho e agosto. Aí tem os ventos alísios, de novo, para fechar, ventos úmidos que sopram dos polos e dos trópicos em direção à linha do Equador. Então são zonas e ventos, né, de alta pressão que vão se deslocar em direção à linha do Equador. Eles são mais densos, eles são mais pesados, ventos alísios. Enquanto que os ventos contralísios, eles são ventos mais secos e sopram da linha do Equador em direção aos trópicos. Não preciso nem dizer porque eles são mais secos e quentes, né? Porque formam a zona de baixa pressão. Então ele é menos denso, mais leve, então ele vai se deslocar para os polos, ou o trópico de Câncer ao norte, ou o trópico de Capricórnio ao sul. E isso vai ocorrendo durante todo o período que existiu o planeta Terra. Então isso vai acontecendo constantemente. Então, pessoal, tentei extrair o máximo, né, de informações para vocês, entendimento sobre a dinâmica, né, atmosférica, a atmosfera,
a camada de ar que envolve o nosso planeta, que não se resume só ao conceito, mas sim as manifestações climáticas no nosso planeta. Então esperem que vocês tenham gostado da aula, revisem, estudem, apreciem a geografia, que ela é muito importante para o conhecimento científico. Então até a próxima e 8ª atividade, né, a última atividade avaliativa anual, e bons estudos. Fui.